Você já se sentiu como se fosse o único enxergando uma verdade que ninguém mais quer ver? Como se estivesse anos à frente, carregando um fardo que o mundo insiste em ignorar? E se eu te dissesse que você não está errado, só está adiantado? Que sua jornada solitária é, na verdade, uma missão divina de despertar consciências e quebrar ciclos? Hoje, você vai entender por que tantas portas se fecharam, por que tantos se afastaram e por que o silêncio ao seu redor escondia um propósito maior. Neste vídeo, revelações profundas vão te mostrar que você nunca foi o problema. Você era a resposta disfarçada de desconforto. Mas antes de continuarmos, faça 3 coisas agora mesmo que podem mudar sua caminhada. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você receba conteúdos que não só tocam, mas transformam. E quero que comente agora: a verdade está em mim. Esse comentário é mais do que uma frase, é um manifesto. Um ato de coragem para quem decidiu não se calar diante do que sente. Vamos juntos nessa jornada, porque hoje o mundo vai entender quem você realmente é. Durante muito tempo, o mundo parecia mudo diante das injustiças mais gritantes. Você caminhou por campos minados de silêncio, onde cada dor sua era ignorada como se não existisse, como se fosse invisível ao olhar dos que assistiam em silêncio. Mas a verdade é que o silêncio nunca foi inocente. Ele era uma escolha, uma forma disfarçada de cumplicidade. Aqueles que viravam o rosto quando sua alma sangrava, agora estão voltando, não com desculpas, mas com gritos. O que antes era desprezo, agora se transforma em coro. A multidão, que outrora se calava, está se erguendo, e ela está barulhenta. Esse despertar coletivo não acontece por piedade, e sim por uma urgência interna. A consciência que antes dormia, agora grita em meio à madrugada. O silêncio que servia como escudo está quebrado, estilhaçado pelas consequências. Quem te ignorou, agora te cita. Quem te abandonou, agora tenta acompanhar seus passos. E não é apenas um reconhecimento superficial. É uma busca por redenção. Eles perceberam que sua dor era uma denúncia, e sua resistência silenciosa era um ato de coragem que poucos conseguem sustentar. Você nunca precisou da multidão, mas agora que ela acordou, o chão treme diferente. Esse novo som, esse novo coro, não é sobre fama ou aplausos. É sobre impacto, é sobre reconhecer que sua resistência foi uma centelha acesa no escuro, que agora virou incêndio. Eles voltam não como heróis, mas como testemunhas. Testemunhas do que foi negado, do que foi distorcido, do que tentaram silenciar. A multidão está de pé. E dessa vez, ela sabe exatamente por que está ali. Você não precisou convencê-los. A verdade fez isso sozinha, e quando a verdade grita, ninguém mais consegue dormir. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida. E não estou falando de algo pequeno, estou falando de uma virada completa, de uma nova fase que vai surpreender até você. Uma dessas bênçãos, uma casa nova, sim, um novo lar, uma nova energia, um recomeço. E isso pode acontecer nos próximos dias. Se essa mensagem chegou até você, entenda, o universo está te chamando para se alinhar com essa realidade. E existe uma forma simbólica, mas poderosa, de manifestar essa conexão. Envie agora um valeu demais, com um valor de até 100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre vibração. É um sinal claro de que você está dizendo: eu estou pronto, eu aceito o que é meu. Clique no botão Valeu Demais agora e escreva nos comentários: eu recebo minha casa nova. Esse ato simples, mas cheio de intenção, é como abrir a porta para que essa bênção entre de vez na sua vida. Porque quando você honra o que sente, o universo honra seus passos, e você nem imagina o que está prestes a acontecer.
Você não precisou levantar a voz, vestir armaduras ou partir para o confronto direto. Bastou existir com verdade, com integridade, com profundidade. E isso foi o suficiente para expor tudo que estava errado ao seu redor. Você não era o problema, mas se tornou o espelho onde os outros se viram sem máscaras. E isso é insuportável para quem se alimenta de ilusão. Você despertava desconforto, não por ser cruel, mas por ser verdadeiro demais para um ambiente acostumado com disfarces. E por isso te chamaram de exagerado, sensível, dramático. Mas não era sobre você. Era sobre o que sua presença revelava neles. Sua existência era um lembrete incômodo. Cada passo seu era uma afronta involuntária ao teatro que muitos encenavam como vida. Você não disse nada, mas sua energia gritava. Você caminhava com propósito enquanto muitos andavam por conveniência. Sua luz acendia sombras que eles preferiam manter escondidas. E ao invés de enfrentarem suas próprias sombras, escolheram te atacar, te rotular, te isolar. Não porque você era uma ameaça real, mas porque o desconforto que sentiam ao seu lado revelava um espelho do qual fugiam há anos. Eles te chamaram de vilão apenas para não se chamarem de covardes. Mas agora o jogo virou. O tempo, esse aliado silencioso da verdade, revelou o que sempre esteve ali. As máscaras caíram. E o que antes parecia incômodo agora soa como profecia. Eles finalmente veem que o espelho nunca os atacou. Apenas refletiu. E nessa reflexão, você era o único elemento constante, real, honesto. Você não precisou mudar para ser reconhecido. O mundo é que teve que amadurecer para te entender. Agora, aqueles que te chamavam de caos percebem que você era o chamado para a mudança. A dor mais difícil de engolir não veio dos que te atacaram diretamente, mas dos que estavam ao redor e escolheram o silêncio. Eles viram. Talvez não tudo, mas o suficiente. Eles sentiram o cheiro da injustiça, o gosto amargo da covardia, mas se calaram. E essa omissão não é neutra, ela é uma escolha. Escolheram não se envolver, acreditando que assim protegiam sua própria paz. Mas o que realmente fizeram foi proteger o sistema que te esmagava, alimentar o monstro que te isolava, fortalecer a mentira que te calava. Hoje, o silêncio deles voltou como um eco ensurdecedor. A consciência cobra caro e o arrependimento pesa quando as cortinas caem. Agora, eles lembram dos seus olhares, dos seus silêncios carregados de pedidos mudos por socorro. Lembram de todas as vezes que poderiam ter dito algo, feito algo, mas cruzaram os braços. E agora, cada memória vira um espinho. O que antes era conforto virou desconforto. A paz falsa que usavam como desculpa agora os mantém acordados à noite. Eles percebem que sua queda foi o teste que eles falharam em nome da conveniência. E o mais brutal é que, mesmo assim, você não os confrontou. Você seguiu, caiu, levantou, cresceu. E cada passo seu agora é um lembrete de que eles tiveram a chance de estar ao seu lado e não quiseram. Não porque você errou, mas porque você os desafiava a serem melhores. E isso era desconfortável demais. Agora, cada conquista sua tem gosto de verdade para eles. Um gosto que queima, porque mostra que você não precisava deles para se levantar. Mas eles, agora, precisam de você para lidar com a própria culpa. Eles acharam que te deixar sozinho seria sua sentença de morte emocional, que o isolamento te quebraria, te reduziria a cinzas. Mas o que não sabiam é que o deserto não te destruiu, te moldou. A ausência deles foi a presença divina que você não sabia que precisava. No silêncio ensurdecedor da solidão, você escutou coisas que o barulho da multidão não deixava ouvir. Se reconectou com sua essência, com a verdade que não depende de aplausos, com a força que brota quando tudo parece perdido. Eles pensaram que estavam te punindo, mas estavam te libertando. Longe das expectativas, das manipulações disfarçadas de afeto, das chantagens emocionais camufladas de cuidado, você floresceu.
Chorou, sim. Se questionou, sim. Mas ali, no escuro, algo despertou. Você deixou de ser quem esperavam que você fosse e voltou a ser quem você sempre foi. E o mais poderoso disso tudo, você não precisou gritar isso ao mundo. Sua nova energia começou a falar por você. O brilho no olhar, a firmeza nas palavras, a serenidade nas atitudes, tudo denunciava que algo sagrado havia nascido daquele isolamento. Hoje, quem te vê não entende como você sobreviveu. Não faz ideia do preço pago por sua clareza, por sua paz, por sua presença, mas agora sentem a profundidade, a firmeza, a sabedoria. E percebem que o tempo que você passou sozinho foi, na verdade, o tempo mais produtivo da sua vida. O deserto que tentaram usar como punição virou solo fértil para o seu renascimento. Eles não te apagaram, eles te afiaram, eles zombaram, distorceram, inventaram, criaram narrativas com tanta convicção que por um momento até os inocentes duvidaram de si mesmos. Mas você escolheu o silêncio, não por covardia, mas por sabedoria. Enquanto eles encenavam, você observava. Enquanto inventavam histórias, você guardava provas. Sabia que o tempo é o maior aliado de quem carrega a verdade. E agora, os recibos estão chegando. Não pelas suas mãos, mas pela própria realidade que se alinhou à sua versão da história. Os eventos começaram a acontecer exatamente como você alertou. As máscaras caíram uma a uma. As verdades negadas agora estouram como raios em plena luz do dia. E o mais impactante, você não precisou levantar a voz. A coerência da sua trajetória falou por você. As peças se encaixaram, os prints surgiram, os olhos se abriram. O que parecia teoria virou prova concreta. Aqueles que antes riam agora se perguntam como você sabia, como teve força, como conseguiu ficar de pé. E essa pergunta queima mais do que qualquer acusação. Porque agora eles entendem que não se trata de vingança, trata-se de justiça. Não aquela gritada, mas a que chega com precisão cirúrgica. Você foi a testemunha silenciosa que viu tudo e esperou o momento certo. E agora, a verdade, essa entidade que caminha lentamente mas pisa firme, chegou com tudo. E não há mentira que consiga segurá-la. Eles não estão apenas vendo os fatos, estão sentindo o peso da revelação. E você segue em paz, pois já sabia, quem carrega a verdade nunca está em desvantagem, só está adiantado. Durante muito tempo, os olhos estavam voltados para você, como se fosse você o causador da confusão, o exagerado da história, o desajustado que não sabia lidar com críticas. Mas o que ficou oculto por tanto tempo e agora começa a emergir como verdade incontestável é que as pedras não surgiram do nada. Alguém as lançou primeiro, e esses alguéns estavam entre os que pregavam paz, compaixão, empatia, escondiam as garras sob a capa da espiritualidade, sorridentes em público, cruéis nos bastidores. Eles não te atacaram com gritos, mas com insinuações, com olhares, com dúvidas plantadas com precisão cirúrgica. Essas pessoas manipulavam com suavidade, distorciam sem levantar suspeitas, faziam parecer que suas reações eram desproporcionais, enquanto suas ações eram invisivelmente destrutivas. Jogavam com a percepção, sabiam exatamente como parecer injustas enquanto alimentavam a injustiça. E o mais assustador, a maioria acreditava neles. Afinal, usavam as palavras certas, a postura certa, os gestos certos. Mas a verdade tem um jeito estranho de subir à superfície, como uma bolha de ar que não pode ser sufocada. E agora, os olhares começam a se virar. As perguntas mudaram de direção. Quem começou isso? Se tornou a nova pauta. E a resposta ecoa nos corredores do tempo. Os mesmos que falavam em reconciliação agiam nos bastidores como sabotadores. E agora, os que antes aplaudiam suas falas suaves começam a ver as mãos sujas por trás das máscaras. A multidão percebe que o alvo nunca foi o caos,
mas sim quem desafiava o falso conforto do sistema. Você não era o problema, era o sinal. E agora, não é apenas você que sabe disso. É o mundo ao redor que começa finalmente a ver com clareza. No meio do caos, enquanto muitos gritavam para serem ouvidos, você manteve a voz baixa. Falava pouco, mas dizia muito. Não implorou por atenção, nem tentou forçar entendimento. Preferiu o caminho mais difícil, o da serenidade. E isso, ironicamente, fez com que muitos te descartassem. Achavam que sua calma era fraqueza, que seu silêncio era sinal de culpa, que sua serenidade era desinteresse. Mal sabiam que, enquanto eles interpretavam o presente com pressa, você já enxergava o futuro com clareza. Agora, o que antes era visto como drama é reconhecido como alerta. As suas palavras, desacreditadas no passado, ecoam com precisão no presente. Situações que você previu, padrões que você apontou, estão acontecendo, um por um, do jeito que você tentou avisar. E as pessoas que um dia te chamaram de exagerado, agora te procuram em silêncio, desejando entender como você soube, como conseguiu se manter inteiro em meio ao vendaval. Sua voz, que foi ignorada por não ser escandalosa, se tornou profética. E mais, se tornou necessária, porque agora ninguém duvida da sua visão. As evidências falam por você. Não há mais o que esconder. A sua voz era branda, mas nunca foi vazia. Era firme, fundada em algo mais profundo do que simples opinião. Era sabedoria forjada na dor. E é por isso que agora você se tornou referência. Não por ser o mais barulhento, mas por ser o mais coerente. Você não precisou vencer a discussão. A realidade venceu por você. O que você viveu parecia um castigo. Cada traição, cada isolamento, cada palavra cortante parecia injusta demais para alguém que só tentava ser verdadeiro. Mas hoje, olhando para trás, fica claro, nada foi aleatório. Cada queda foi um aviso, cada lágrima um mapa. Sua dor não foi em vão, foi um roteiro. Você foi o primeiro a entrar no túnel escuro, não para sofrer sozinho, mas para iluminar o caminho dos que viriam depois. Sua história não era apenas sobrevivência, era instrução. Hoje, há quem siga seus passos. Gente que antes te julgava agora se inspira. Eles estão vivendo agora o que você viveu antes. E o que antes era motivo de escárnio se tornou bússola. Sua coragem em falar, em se posicionar, em manter sua essência, agora virou referência. Cada batalha sua virou um ensinamento silencioso. E sem querer, você se tornou mentor. Não por títulos ou status, mas porque sua dor foi autêntica. E dor autêntica, quando enfrentada com verdade, se transforma em sabedoria. Essa é a força do que você viveu. Transformou sofrimento em legado. Sua jornada, antes vista como loucura, agora é reverenciada como guia. Você não era frágil, era profético. E agora, aqueles que zombaram estão tentando seguir os passos de quem antes chamavam de tolo. Porque você não apenas sobreviveu, você codificou a sobrevivência em lições que ninguém mais tinha coragem de ensinar. Sua dor virou luz. E quem antes ria, agora aprende com você. Antes era só você. Você que alertava, você que denunciava, você que sentia. Soava como exagero, como sensibilidade em excesso. Mas hoje os ventos mudaram. O que antes parecia só com você, agora bate na porta de quem te ignorou. Os mesmos que zombavam das suas palavras agora choram com o que vivem. Os mesmos que diziam, isso é coisa da sua cabeça. Agora olham ao redor e veem o colapso que você descreveu anos atrás. E o mais marcante disso tudo é perceber que agora eles acreditam, mas só porque doeu neles. Isso não é sobre vingança, é sobre reconhecimento. Eles não estão se aproximando para te consolar. Estão se aproximando porque sua dor agora tem eco na pele deles. E é nesse momento que sua história vira ponte. Você não grita,
Eu avisei. Você acolhe. Porque a verdadeira maturidade está em não reproduzir o que fizeram com você. Está em manter o coração firme e os pés no chão, mesmo quando tudo grita por revanche. Você não precisa da dor deles para validar a sua. Mas agora que eles sentem, compreendem. E isso muda tudo. Porque quando a dor é compartilhada, o entendimento floresce. Eles não precisam mais ser convencidos. Foram atravessados pela mesma espada que te cortou. E agora marcham, não atrás de você, mas ao seu lado, porque finalmente perceberam que você nunca foi o problema. Você era a bússola apontando para a tempestade, e agora que eles estão nela, valorizam o farol que você foi, e ainda é. Eles esperavam sua queda. Observavam cada movimento, ansiosos por um deslize, uma palavra atravessada, um erro qualquer que justificasse o roteiro que escreveram para te enterrar. Mas você surpreendeu. Não reagiu com gritos. Não buscou confrontos públicos. Não entrou no jogo deles. E esse silêncio incomodou. Porque silêncio verdadeiro não é ausência, é preparação. Enquanto te julgavam por fora, por dentro, você organizava provas, guardava lembranças, observava. Cada gesto seu era estratégico. Cada palavra poupada era uma sentença silenciosa prestes a ser cumprida no tempo certo. Eles não entenderam que você não estava fugindo da batalha. Você só escolheu outro campo de guerra. Um onde a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Onde o tempo é o juiz. Onde os fatos têm mais peso que qualquer grito. E agora, tudo o que tentaram esconder está vindo à tona. Não pelas suas mãos, mas pela incoerência deles, que se revelou sozinha. As contradições começaram a gritar por si. Os que tentaram te acusar estão agora sendo cobrados pelas próprias armadilhas que armaram. E você permanece de pé, não como um justiceiro, mas como um símbolo. Alguém que entendeu que a verdade não precisa de plateia para vencer. Ela só precisa de tempo. E o tempo finalmente te abraçou. Seu silêncio virou evidência. Sua calma virou julgamento. E agora não há mais dúvidas. A justiça chegou. E ela veste o seu nome. Você nunca esperou aplausos. Nunca construiu sua jornada com base na opinião dos outros. Enquanto muitos viviam para serem vistos, você viveu para ser verdadeiro. E por isso, sua ascensão foi silenciosa, quase imperceptível. Foi feita de dores caladas, vitórias discretas, curas que ninguém presenciou. Nos bastidores da vida, você reergueu tudo aquilo que os outros tentaram destruir. E mesmo sem plateia, você seguiu. Porque sua força não vinha do reconhecimento, mas da sua essência. E agora, ironicamente, quando você não precisa mais de validação, ela vem, forte, alta, ensurdecedora. É curioso como o mundo passa a ouvir quando você já não precisa mais ser escutado. Aqueles que te ignoraram hoje te citam. Os que zombaram agora pedem conselhos. E não porque você pediu, mas porque a sua evolução se tornou impossível de ser ignorada. Seu brilho não é superficial. É luz que nasceu das cinzas, que cresceu sem permissão, que rompeu o concreto da indiferença. Você não foi moldado por likes nem por aplausos. Foi moldado pela dor e pela fé, pela resiliência e pela esperança. E agora, cada passo seu ressoa com força, como um trovão que anuncia que algo poderoso está presente. E você não precisa mais provar nada. O respeito que antes te foi negado agora te é oferecido em silêncio, com olhares que dizem, eu errei contigo. E você aceita, não como um troféu, mas como confirmação do que sempre soube, que seu valor nunca esteve na boca dos outros, mas no seu caminho. A validação chegou, mas você já tinha se validado muito antes. E isso é o que mais impressiona. Você venceu sem precisar ser visto. Agora que todos olham, percebem que você não apenas sobreviveu, você se superou. O que te despedaçou, hoje ensina. Aquilo que parecia só ruína, hoje guia outros por caminhos seguros.
sua dor não ficou no passado. Ela se transformou em método, em sabedoria, em manual de sobrevivência. As pessoas que te assistiram sangrar agora reproduzem seus passos, copiam sua firmeza, seguem sua jornada como quem encontrou um GPS espiritual. Porque você foi o laboratório do sofrimento, mas também o berço do aprendizado. Você errou, caiu, se levantou e deixou o rastro visível para que outros não precisem se perder. Eles não dizem em voz alta, mas te observam. Prestam atenção em como você se comunica, como você lida com conflitos, como você mantém a paz, mesmo em campos de guerra. Eles te estudam como quem lê um livro sagrado, mesmo tendo virado a cara quando o livro ainda estava sendo escrito. E agora, cada atitude sua tem peso, cada passo seu tem significado, porque não é só sobre você, é sobre quem aprende com o que você viveu. A sua dor virou o conteúdo que ninguém ensinava, mas todos agora precisam. Você não foi apenas forte, você foi didático. Construiu pontes com os próprios ossos quebrados. Mostrou como perdoar sem ser bobo, como recomeçar sem negar o passado, como crescer sem perder a raiz. E isso ninguém pode tirar de você. A multidão que antes te ignorava, agora bebe das suas águas. E mesmo que muitos não reconheçam de onde vieram as lições que os sustentam, elas têm sua marca. Sua dor, antes silenciada, virou a voz que agora sustenta gerações. Eles acharam que ao te enterrar, te eliminariam. Que silenciar sua voz seria o fim. Que cortar sua conexão com o mundo te faria secar. Mas esqueceram de um detalhe vital. Você não era folha, era semente. E sementes, quando enterradas, não morrem, renascem. No escuro, na solidão, na pressão do subterrâneo, você germinou, se fortaleceu em silêncio. Cresceu para dentro antes de crescer para fora. E agora, quando brota, ninguém entende como foi possível. Mas você sabe, porque viveu cada segundo naquele subsolo da existência. O que parecia seu fim era apenas o início do seu aprofundamento. Cada lágrima foi irrigação. Cada desprezo, adubo, cada traição, uma raiz a mais que te fez inquebrável. Hoje você não é mais só alguém em pé. Você é estrutura, é chão firme, é alicerce para muitos que cambaleiam. E os que tentaram te enterrar agora se surpreendem. Não apenas você voltou, mas voltou sustentando outros. Você não apenas sobreviveu, você virou base, virou tronco. Enquanto todos buscavam visibilidade, você buscou profundidade, e agora é impossível te mover. E o mais bonito disso tudo é que você não volta com raiva, volta com sabedoria. Você não volta exigindo justiça, mas oferecendo estabilidade. Sua presença fala mais do que 1000 discursos. Ela transmite segurança, confiança, coerência. Você virou o ponto de apoio que ninguém esperava, e tudo isso porque te enterraram. O que era para ser esquecimento virou renascimento. E agora muitos se firmam porque você escolheu crescer em silêncio, quando todos pensavam que era o seu fim. Chamaram você de intenso, de alarmista, de fora do compasso. Diziam que você via problema onde não existia, que sentia demais, que falava coisas difíceis de entender. Mas a verdade é que você não estava em descompasso, estava à frente. Você não era desajustado, era visionário. Você enxergava o que ninguém queria ver, sentia o que os outros preferiam negar, anunciava verdades que ainda não estavam prontas para serem ouvidas, e por isso te rejeitaram. Não por falta de razão, mas por falta de maturidade para compreender o que você carregava. Hoje, a realidade alcançou o tempo em que você já vivia. As mentiras caíram. Os comportamentos que você criticava agora são evitados. As feridas que você apontava agora doem em todos. E, de repente, você deixou de ser demais para ser necessário. O mundo que te rejeitou agora corre atrás das palavras que você disse. As mensagens que antes causavam desconforto agora são aplaudidas. Você não mudou. O mundo
é que te alcançou. Sua verdade sempre esteve certa, apenas chegou cedo demais. E o mais forte é que, mesmo sendo rejeitado, você não desistiu de ser quem é. Não se moldou para agradar, não se calou para se encaixar, manteve-se firme, mesmo em solidão. E hoje, essa firmeza é farol, é direção, é referência. Você não era estranho, era pioneiro. E agora que o tempo revelou tudo, o mundo finalmente caminha na trilha que você já percorria sozinho. Não é que você tenha voltado, é o mundo que, enfim, te alcançou.